Bom dia, meus queridos irmãos. Que a bendita graça do Senhor Jesus esteja com você, esteja comigo nesta manhã, esteja com todos nós. É com muita alegria que nesta manhã eu estou aqui na Sala da Esperança, você também está, ou você que está chegando, seja muito bem-vindo. Nós temos uma lição fantástica para estudarmos hoje. Temos como base Malaquias 4, verso 1, Apocalipse 20, 14 e 15 e 21, verso 8. E a nossa lição vem falando sobre a segunda morte, tá? E nós temos um aprendizado muito importante para nós aprendermos hoje. Por isso você é o meu convidado para ir até o final do nosso estudo, da nossa lição. Queridos, nós temos aí um dia de 24 horas e 10 minutinhos, 15 ou 20 minutos para estudarmos uma lição. É nada, perto de tanto tempo que nós temos durante o dia e quantas horas muitas vezes nós perdemos com coisas banais, com coisas que não é importante, com coisas que não edifica, tá? Então, esse tempinho que nós tiramos, queridos, para estudar a palavra de Deus é coisa tão importante que são coisas eternas, é espiritual, tá? É de Deus que nós estamos aprendendo. Muito bem, então vamos estudar a nossa lição. Hoje é quinta-feira, E vamos pedir a bênção de Deus para nós podermos sermos por Ele ensinado, iluminado. Vamos orar. Querido Deus maravilhoso, nosso bom Pai, obrigado pela oportunidade que os meus irmãos e eu temos de estarmos sempre juntos na nossa sala da esperança, porque na Tua palavra nós obtemos esperança. E é por isso que nós estamos todos os dias pela manhã orando ao Senhor e estudando a Tua palavra. E pedimos ao Pai que o Senhor continue nos ajudando. Nós queremos aprender, queremos que o Senhor escreva no nosso coração e na nossa mente, querido Pai, a Tua palavra, para que nós possamos não esquecermos e perseverar cada dia na verdade que nós estamos aprendendo. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, meus queridos, Deus está conduzindo a história humana em direção ao seu clímax no tempo do fim, tá? No final do milênio, todos os ímpios mortos serão ressuscitados para receber a sentença punitiva final. Nós estudamos hoje, aliás, ontem, na nossa lição, falando aí sobre o juiz final, o juiz executivo. E então, queridos, hoje, nossa lição em Apocalipse 20, versos 5, 11 e 15 a 15, diz ali que ao final do milênio, os ímpios que estão mortos permanecerão mortos enquanto os salvos estão nos céus. Os ímpios permanecerão mortos durante todo o milênio. Mas ao final do milênio, ao término do milênio, eles serão ressuscitados simplesmente para receber a sentença final, ou a execução do seu juiz. Ok? Agora nós vamos falar um pouquinho aqui, queridos, que mesmo a sentença final para os ímpios, o fogo que virão, fogo de enxofre, como diz a Bíblia, serão para o diabo e seus anjos, e os ímpios que estão agarrados com o seu pecado também morrerão juntos. Ok? Pois é. A Bíblia fala, queridos, que é um ato de amor a morte dos ímpios da parte de Deus. Como é que nós podemos entender isso? Um Deus que é amoroso, e mesmo punindo o ímpio, é uma demonstração de amor. De amor para quem? Muito bem, é isso que nós vamos entender, tá? Por exemplo, em Malaquias 4, verso 1,
Ali diz, queridos, que vem o dia do Senhor, queimando como fornalha, e todos os soberbos serão como palha, e não sobrará nem raiz nem ramo. Nós já estudamos, mas eu quero repetir com vocês, tá? A consequência do fogo eterno, queridos, não deixará nem raiz nem ramo, ou seja, será como palha os soberbos, os ímpios, destruído totalmente. Tá? Aqui, queridos, cai por terra a teologia da filosofia por crenças que são adotadas, principalmente por muitos irmãos evangélicos, de que a pessoa ficará por toda a eternidade agonizando o fogo eterno, queimando ali, sem morrer, ficarão ali queimando a vida eterna, por toda a eternidade. Aqui o profeta de Deus está dizendo, queridos, que aqueles que foram queimados serão como palha. E uma palha, por exemplo, um molho de capim, que você faz uma fogueira, ele queima somente enquanto tem ali derivados para ser queimado, enquanto tem combustível ali. Terminou, ele apaga. Apaga totalmente. Não é um fogo eterno que fica queimando direto. Da mesma forma, são aqueles que serão queimados no fogo de enxofre. Terminou, não tem mais o que queimar, o fogo apaga. Então, meus amados, essa filosofia, essa crença, tá, de que a pessoa ficará eternamente ali agonizando, queimando, é uma crença diabólica de que verdadeiramente o pecado é eterno, porque ele nunca termina de queimar. Então, nesse caso, queridos, Deus não é vitorioso, porque a morte não foi vencida. Então, queridos, aqui a palavra de Deus deixa muito bem claro para nós, tá, que não sobrará nem raiz nem ramo. A consequência do fogo é eterna, ou seja, a pessoa foi eliminado para sempre, nunca mais ele vai retornar, não tem uma segunda chance, uma segunda oportunidade, uma ressurreição de volta, não haverá depois do fogo eterno, tá? Esse é o ponto importante. Também em Apocalipse 20, versos 14 e 15, eu quero ler esta passagem que diz assim, Apocalipse capítulo 15, verso 14 e verso 15. Então, veja só. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então, o fogo eterno que Deus trará, queridos, é para a destruição do pecado, a destruição da morte. Tá? A morte vai morrer com o fogo eterno, tá? Só que aqueles que não foram achados inscritos no livro da vida, porque não fizeram concerto com Deus, não aceitaram a aliança de Cristo Jesus, tá? Que é o seu sacrifício expiatório para nos salvar, então também serão lançados, porque o seu nome não está escrito no livro da vida. Tá? Muito bem, eu quero ler também com vocês, queridos, capítulo 21 e verso 8, que diz assim, olha, quanto porém aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, imorais, feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que está no lago de fogo de enxofre, né? A saber, a segunda morte. Tá? Então, esse grupo, né, de pessoas consideradas como ímpios,
porque rejeitou a oferta de sacrifício de Cristo Jesus, serão lançados no fogo eterno, porque eles decidiram a não permanecer nos ensinamentos de Deus e nem quiseram, tá, aceitar a vontade de Deus para a eternidade no novo céu e na nova terra. Então, infelizmente, Deus usará do seu grande amor para destruí-lo, para puni-los. Tá? Até nisso, Deus demonstra o seu grande amor. Tá? Como é que nós podemos entender? Queridos, você acha que uma pessoa alcoólatra, isso é um exemplo de tantos outros pecados que as pessoas estão assim arraigadas, coladas, que não desvincula, não descola do pecado, tá? Mas isso aqui é um exemplo. Você acha que uma pessoa alcoólatra, que ela toma bebida alcoólica todos os dias porque ela tem essa dependência. E aí Jesus vem aqui pela segunda vez buscar os salvos, e aí Jesus leva esta pessoa também para o céu. Tá? Só que lá no céu, conforme a Escritura Sagrada diz, o pecado não mais existirá. O pecado não vai entrar ali. Somente os redimidos entrarão, que foram lavados no sangue de Cristo Jesus. Mas essa pessoa, Jesus resolveu levar ela também. Você acha que ela vai ser feliz ali num local aonde não tem um bar, aonde não tem bebida alcoólica, tá? Aonde o pecado não impera? Você acha que ela vai ser feliz ali? Claro que não. É por isso, queridos, que Deus deu livre-arbítrio de escolha para todos nós. Eu preciso querer, escolher e aceitar para que eu possa ir. E para isso eu preciso me preparar enquanto estou aqui, viver a vida que eu vou viver lá no reino de Deus. Você entendeu? Pois é. Você acha que uma pessoa, sabe, que vive uma vida de libertinagem, tem aí a sua, eu não digo nem uma vida de liberdade, é uma vida de libertinagem mesmo. Uma vida arraigada no pecado, que todos os finais de semana ela sai na sexta-feira, sai no sábado, sai no domingo, sabe? E quando ela volta para casa no final do domingo, volta toda arrasada, bêbado, drogado, cheio de, enfim, sabe? Cheio de noitada. E aí Jesus leva esta pessoa para o céu nessa condição. Você acha que ela vai ser feliz no local onde ela não tem nada disso? É óbvio que não. Tá? Porque a pessoa escolheu viver assim, ela decidiu. Ela diz, eu não quero a vida do céu, não quero que Jesus mude a minha vida, não quero ser transformado por Ele. Eu já decidi que eu quero me perder, que eu quero ser queimado, que eu quero morrer eternamente. Eu não quero ir para o céu oferecido por Jesus. Então, queridos, a punição, quando Deus pune o pecado, porque o pecado começou e ele tem um fim, ele tem um término, porque Deus vai terminar, vai eliminar, vai purificar a terra, purificar o céu, criando um novo céu, uma nova terra. Então, queridos, estas pessoas que não foi achado inscrito no livro da vida serão punidos no juízo executivo, serão mortas no fogo de enxofre para toda a eternidade, e é um ato de amor da parte de Deus, né? Dando para elas essa condição de liberdade de fazer a sua escolha. Ela escolheu ser assim. Você entendeu? Eu quero dar só aqui um pequeno exemplo.
essa Copa que nós tivemos agora, a Copa do Mundo, né, que é um dos maiores eventos do mundo, onde praticamente se une pessoas do mundo todo, né, com um único objetivo, que é a disputa da Copa do Mundo. Tá? E dessa vez foi lá no Catar. Tá? E lá é um país quase que 100% muçulmano. Tá? Onde tem ali leis rígidas que têm que ser cumpridas mesmo. Por exemplo, lá é extremamente proibido a pessoa tomar bebida alcoólica, né, na rua, num bar, né? Por exemplo, uma latinha de cerveja lá custa horrores de dinheiro, né? Chega aí perto quase de R$100, que é justamente para a pessoa não, sabe, sentir dor no bolso e evitar o quanto pode. E é extremamente proibido alguém chegar num bar, comprar, beber ali, entendeu? Ou andar bêbado pela rua. Não existe isso. É extremamente proibido. Tá? E também outras restrições que tem ali naquele país. E muitas pessoas você poderia ouvir através das reportagens, né, que não estavam se sentindo bem lá. Porque uma vida de libertinagem que ela tinha em outros países, onde a pessoa pode beber, a pessoa pode andar bêbado, pode dirigir, enfim, e muitas vezes causa acidentes, e quando a polícia pega, né, geralmente praticamente não dá em nada, tá? Mas ali elas não estavam sentindo bem, aqueles que foram para lá. Por quê? Porque não era um lugar apropriado para ela viver do jeito que ela queria. Assim também, queridos, é o reino dos céus. Ela não vai se sentir bem ali. E Deus bondosamente usa do seu amor, dando direito à pessoa decidir morrer eternamente. Ela tomou a decisão de, né, por livre de espontânea vontade, fazer a própria vontade dela e, por fim, ser punida para sempre. Tá? Meus queridos, que não seja essa a nossa sorte, como cristãos, conhecedores da palavra de Deus, estudiosos, que seguimos a verdade de Deus, que nós não venhamos, em algum momento da nossa vida, tomar essa má decisão, tá? De abandonar tudo, deixar tudo, para podermos viver uma vida mundana, uma vida de pecado, aonde seremos junto com o pecado consumido. Tá? O fogo vai vir para queimar o pecado, para destruir o pecado. O pecado é o combustível para que o fogo lhe queime, lhe destrói. Mas aqueles que estarão, tá, seguro, agarrado, colado no pecado, é óbvio que também é combustível para ser usado pelo fogo, para ser queimado, infelizmente. Tá? Não é essa a vontade de Deus. O Senhor Deus não deseja que nenhum dos seus filhos que Ele criou à sua imagem e à sua semelhança se perdem. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Por isso Ele ofereceu o seu sacrifício. Cristo Jesus morreu na cruz para nos salvar, para que nós não morramos a morte eterna. Mas se nós o queremos, escolhemos, Deus não pode de maneira nenhuma nos obrigar. Tá? Então que Deus te abençoe, que você permaneça firme nos caminhos do Senhor, nunca desvie dos caminhos do Senhor, e se você ainda não tomou a sua decisão, que está conhecendo agora a palavra de Deus, o quanto antes entregue a sua vida a Cristo Jesus. Quero te desejar um bom dia, uma boa quinta-feira, fica com Deus, até logo, amanhã, com a graça de Cristo Jesus, estaremos de volta na nossa sala.